Vamos lá. Vamos ver o Bruno Henrique aí. no Nico, mas o Nico sustentou e a gente teve uma bola ali para fazer o gol e onde teve a expulsão. Então todo mundo viu dentro de campo, todo mundo viu fora de campo, só o árbitro e o VAR que não viu. Tá certo aí. É isso, ele reclama com razão, cara. Foi uma falta que a arbitragem ignorou e o VAR também ignorou. Mas é brincadeira, né? Depois dizem que é o Varmengo, né? Tô vendo aí o Varmengo aí. Eu não vou nem discutir a questão da retirada da expulsão, porque eu achei realmente falta do De La Cruz. Tem um trança-pé ali no meio do caminho. Mas esse lance aí, cara, foi vergonhoso. De La Cruz, o Luiz Araújo foi derrubado na área. Não tem essa de, tava disputando espaço. Só que ele foi derrubado. Se fosse o contrário, muito provavelmente ia ser marcado pênalti. Mas é isso, né? É uma vergonha. Mais uma arbitragem vergonhosa nesse Campeonato Brasileiro. Ih, caramba, olha o Bruno Spindel, cara. A gente acha o que está acontecendo uma cinte. O presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro diz que tem roubo. E jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado e o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. É um assíncio que aconteceu. O Fabrício sofre falta no Maracanã, não anula o gol, o VAR não chama. Hoje o Nico, num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, o presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto. Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começar a respeitar o Flamengo? É isso que tem que ser feito? Mano. A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra... Olha o Bruno Spindel, puto da vida. Em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo. E o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em 2 jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Luiz Araújo. Se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo, tentando empatar. Um absurdo. Isso que está acontecendo é um absurdo. A gente não consegue entender como é que a CBF não toma uma atitude. Caraca, Cada um mano. fala o que quer, diz que tem assalto, roubo na arbitragem. Vai sobrar gancho aí, né? Porque não pode falar mal, não pode falar mal da CBF. Vai ter que pressionar. Sobra gancho aí, né? A gente já viu outros clubes em determinado momento. Mas é isso. Final de jogo, empate injusto. O Flamengo poderia ter virado essa partida aí. E não é choro, foi pênalti, claro, indiscutível. Só que a arbitragem não marcou em campo e o VAR estranhamente não chamou. Aí provavelmente vão justificar que o VAR estava com defeito, que é mais vergonhoso ainda. Eles já utilizaram essa pedra, né? O VAR estava com problema e o que vale é a decisão do juiz em campo. Eles já usaram isso em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Qual vai ser a desculpa hoje? Mas é isso, em campo, terminou 1-1, o Flamengo poderia ter virado, foi muito melhor no segundo tempo, né? Teve mais finalização, teve mais chutes em gol, teve mais posse de bola, teve mais passes. O Bragantino foi um time covarde que ficou recuado e garantiu esse empatezinho aí, michuruco aí. E o Flamengo volta para o Rio de Janeiro com aquela sensação... Para o Rio não, vai direto para o Chile, né, provavelmente, que vai ter jogo da Libertadores contra o Palestino. Se o Flamengo jogar desse jeito aí que jogou no segundo tempo, não perde mais as partidas. O que estava faltando para o Flamengo era isso, era empenho. Era empenho. Apesar de alguns momentos a equipe do Flamengo ter aquela dificuldade novamente de trocar passes, nesse segundo tempo a equipe estava conseguindo liberdade, principalmente com o Bruno Henrique. Bruno Henrique hoje foi um dos melhores jogadores em campo. De La Cruz incansável, né? Luiz Araújo... dá até coceira quando fala do Luiz Araújo. Tanto que o Flamengo parou de jogar nele e começou a jogar no Bruno Henrique, né? Primeiro tempo do Flamengo não foi bom, né?
ficou nítido que era só apertar a saída de bola realmente do Flamengo, que ele ficava sem saída nenhuma, né? Teve falha de marcação no gol do Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, aquele mesmo que foi expulso na final da Libertadores de 2022, lembra? Contra o Atlético Paranaense? Pois é. E aí, ele foi lá e fez o gol hoje, o gol do Bragantino. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Eu não acho que o juiz errou na questão de retirar o cartão vermelho, não acho. Mas esse lance aí era para a arbitragem ter no mínimo visto no VAR. Para que serve essa porcaria desse VAR aí na beira do gramado? Para que serve? Só serviu pro Bragantino? Para tirar o cartão vermelho? Eu não estou discutindo o fato de tirar o cartão vermelho. Para mim foi falta sim do De La Cruz no lance anterior à expulsão do jogador do Bragantino. Mas para que serve o VAR, sendo que não tem a mesma igualdade em analisar um lance como foi agora? Para que serve isso aí? Para que está na beira do campo? Sim, o juiz simplesmente poderia ter olhado o lance. Era só ele ter ido para o VAR. Se ele marcasse ou não, aí é problema dele. Mas no mínimo o VAR deveria ter chamado e não chamaram. Então o Tite está certo em reclamar, o Bruno Spindl está certo em reclamar, o Bruno Henrique está certo em reclamar. Foi pênalti sim, a arbitragem não quis dar. Simplesmente isso. Não é choro, é um lance claro. Claro que não foi marcado para o Flamengo. Se o Pedro acertasse ou não, se fosse o Pedro cobrar o pênalti, fosse o Bruno Henrique, não interessa, se fosse chutar para fora, tinha que ter marcado esse pênalti. Tinha que ter marcado. Não quiseram marcar. E o jogo terminou assim, 1-1, por conta dessa arbitragem ridícula, né? Que jogou todo o bom jogo que estava fazendo, o juiz estava controlando o jogo, mas pipocou, porque provavelmente não queria prejudicar o time da casa, né? É sempre assim. Mas é isso, no primeiro tempo o Flamengo não jogou bem, continuando, né? Teve falha na marcação, tinha três jogadores do Flamengo na bola. E nenhum subiu para tentar ao menos tirar a bola do Pedro Henrique. Ele cabeceou sozinho, 1-0 para o Bragantino. O Bragantino continuou fazendo pressão na saída de bola, né? Teve o lance da expulsão do jogador do Bragantino, mas na minha opinião foi bem anulado a expulsão por conta do trançapé do De La Cruz, né? E aí começa o segundo tempo, o Bragantino volta a fazer a mesma coisa que fez no primeiro tempo, só que o time estava cansando. E as substituições que o Pedro Caixinha ia fazendo não estavam surtindo efeito. O que aconteceu que o Flamengo subiu, né, a sua marcação, subiu seu volume de jogo, saiu lá de trás, né? Claro que o Flamengo irrita nessa questão de fazer tanto lançamento, né, direto, mas foi justamente nesses lançamentos diretos que saiu o gol de empate do Flamengo, onde o Bruno Henrique recebeu um passe sensacional do De La Cruz, um passe maravilhoso, encontrou o Bruno Henrique na frente, ele foi lá, chutou na saída do goleiro, que já tinha operado um milagre na cabeçada do Bruno Henrique, né? Ele cabeceou certo, como manda o manual, cabeceou para baixo, a bola bateu no chão e o Cleiton fez uma excelente defesa. Mas aí, no lance seguinte, lá perto dos 33, 34 minutos, o Bruno Henrique foi lá e empatou. A partir daí só deu Flamengo. O Bragantino recuou, só estava saindo na saída de bola, estava errando muitos passes, né? Começou a errar bastante passes, coisa que não estava acontecendo no primeiro tempo. E o Flamengo foi avançando, os jogadores falando o tempo todo, avança, vai para frente, vamos para cima. E aí sai esse fatídico lance aí, onde o Flamengo teve a oportunidade de virar a partida no mesmo lance, só que fora do lance da bola teve uma falta que o juiz não quis marcar. Que o juiz não quis marcar, simplesmente não quis. Ele não quis marcar e o VAR não chamou, o que foi mais estranho ainda. E aí terminou 1-1, injustamente, mas como eu sempre falo aqui no canal, o futebol não é justiça, é competência, né? E aí terminou 1-1, o Flamengo leva esse pontinho para o Rio de Janeiro, mas poderia ter levado 3 pontos, né? E quem sabe até terminar essa noite aí na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Então vamos para as estatísticas. Bragantino teve 18 finalizações, Flamengo 19. Veja só quantas finalizações que realmente tiveram esse jogo. Chutes a gol 3 do Bragantino,
contra 6 do Flamengo. Posse de bola, 43 do Bragantino, 57 do Flamengo. Passes, 296 do Bragantino, 416 do Flamengo. Precisão de passe, 71 do Bragantino, 78 do Flamengo. Faltas, 17 do Bragantino. O Bragantino parando o Flamengo o tempo todo. Toda vez que tentava alçar o ataque, era parado com falta, principalmente em cima do De La Cruz, em cima do Bruno Henrique, né? Foram 17 faltas contra 10 do Flamengo. Cartões amarelos, 2 contra 2. Cartões vermelhos não teve nenhum. Impedimentos, 1 do Flamengo. Escanteios, 8 do Bragantino, 4 do Flamengo. Inclusive, no cobrança de escanteio que saiu o gol de empate do Bragantino. E vamos para a avaliação individual dos jogadores, né? O Flamengo hoje que começou com um esquema diferente. Era um 4-4-2, porém em alguns momentos voltava para o 4-4-3, com o Gerson mais deslocado para o lado esquerdo, né? Aí ficava Pedro, Bruno Henrique e Gerson, o Gerson enfiado. Aí é um 4-4-2, mas ao mesmo tempo um 4-3-3. Porém, contudo, todavia, o meio de campo ficou mais povoado, né, no esquema do Tite. Porém, ainda assim, o Flamengo estava sofrendo um pouco, principalmente com aquele tal do... Como é que é aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Eric Ramírez. O Eric Ramírez estava bagunçando a defesa do Flamengo, né? Mas o Flamengo começou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Alan, mais centralizado, e Igor Jesus, que saiu ainda no primeiro tempo, logo após o gol do Bragantino. Gerson, né, mais para o lado esquerdo, Bruno Henrique do lado direito e o Pedro mais enfiado, né? Uma espécie aí de 4-4-2, mas em alguns momentos que parecia 4-3-2-1, às vezes 4-3-3, né? Enfim, dependia ali do momento do jogo. O Rossi foi bem hoje, né? Apesar dessas bolas enfiadas insistentemente, que ele tenta enfiar lá para a zaga para o ataque do Flamengo, mas o Rossi foi bem hoje, não teve culpa no gol. Apesar de que eu acho que ele poderia ter pulado naquele gol ali do Bragantino, né? Mas ele ficou parado. Wesley novamente. Primeiro tempo, tudo bem que estavam jogando do lado mais do Ayrton Lucas, mas o Wesley, por incrível que pareça, em alguns momentos da partida ele estava até indo bem, né? Tava marcando bem até. Então ele jogou um pouco melhor do que em outras partidas com a camisa do Flamengo, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, gostei da defesa do Flamengo, só o problema foi não ter subido naquela bola que o Pedro Henrique cabeceou sozinho. Tinha 3 jogadores do Flamengo no lance e ninguém subiu, né? Simplesmente ninguém subiu. Ayrton Lucas sofreu bastante no primeiro tempo, tanto que foi substituído, né? No segundo tempo. Nico De La Cruz foi um dos melhores jogadores em campo, novamente um dos jogadores destaque do Flamengo, correu todos os 90 minutos, ficava no ataque, vinha para a defesa, armava o jogo. Então é um jogador realmente, como eu gosto de falar, polivalente, que realmente vai deixar o Bruno Henrique, o Arrascaeta no banco desse jeito, viu? Dependendo aí do jogo. Mas muito provavelmente os dois vão jogar juntos contra o Palestino, né? O Alan, para surpresa de 0 pessoas, levou cartão amarelo de forma besta, né? Foi substituído. Igor Jesus, a gente tenta ter boa vontade com o Igor Jesus. O Igor Jesus e o Wesley é um caso à parte no Flamengo. Se o Lohan é esforçado, se a gente quer ver o Tite dar mais oportunidades para Caramba, eu esqueci o nome dele. Matheus Gonçalves. Se a gente quer ver mais oportunidades para esses garotos, os outros, como o Wesley e o Igor Jesus, a gente não consegue ter muita paciência, porque eles erram em lances capitais, cara. E o Igor Jesus não foi bem hoje, foi substituído, né? E acabou chorando e tal, né? Normal, o cara é um garoto. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo, logo após o gol do Bragantino. E aí ele sentou e começou a chorar, e aí os jogadores do Flamengo foram lá consolar ele, mas, cara, assim, o Tite tem que
Quando ele percebe que um jogador está sendo queimado, deixa ele no banco de reservas. Que nem aconteceu lá no Corinthians. O Cássio nitidamente, psicologicamente, não estava bem. O que fizeram? Colocaram o goleiro reserva do Corinthians, né? Então, poupa um pouco, pelo menos, o Igor Jesus, porque não está dando certo. Ele começou hoje como titular e deu tudo errado para ele, né? Foi o pior jogador do Flamengo hoje. Bruno Henrique subiu muito de produção no segundo tempo. É esse o Bruno Henrique que a gente quer ver. Um Bruno Henrique atuante, um Bruno Henrique velocista, um Bruno Henrique que não desiste da jogada. É esse o Bruno Henrique que a gente quer ver, né? O Gerson não estava bem no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo também melhorou de produção. Teve alguns momentos que ele estava demonstrando muito cansaço, porque ele correu muito, né? E o Pedro, por mais que ele não fez gol hoje, teve oportunidades e também estava ganhando algumas bolas ali no meio de campo. Coletivamente, o Flamengo não jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo melhorou bastante. E as substituições do Tite, por incrível que pareça, ajudaram hoje. A entrada do Matias Vinha foi providencial, no lugar do Ayrton Lucas. O Lohan tentou algumas coisas também. E o Luiz Araújo entrou no comecinho do segundo tempo. E aquilo, né? O Luiz Araújo é um jogador 880. Ou erra bestamente uma bola fácil, como aconteceu no segundo tempo, ou então consegue um lance importantíssimo, como foi esse pênalti não marcado escandalosamente, que não foi marcado para o Flamengo, e outros lances também no segundo tempo, onde ele teve a oportunidade aí de colocar os companheiros dele na cara do gol. Mas é isso. Me dá um pouco mais de esperança do Flamengo fazer uma boa partida na Libertadores, na próxima terça-feira. E eu espero que o Flamengo repita esse segundo tempo aí. Vai pra frente, utilize seus jogadores de velocidade. E o Cebolinha vai estar de volta, né? O Cebolinha, Arrascaeta. Então, é obrigação do Flamengo vencer e vencer bem o Palestino. Mesmo jogo sendo lá no Chile. E a lamentar aí, novamente, pela arbitragem patética, que tava bem. O pior é que o árbitro tava bem. Ele acertou, na minha opinião, na retirada do cartão vermelho, porque o De La Cruz teve lá o trança-pé. Eu acho que o Flamengo não tem razão de reclamar nesse lance. Novamente, eu posso ser flamenguista, mas eu não sou cego. Então foi acertada a decisão do juiz. Na minha opinião, acertou. Mas esse lance aí acabou com a boa arbitragem. Que era um lance simples, era só ir no VAR. O que custava ir pro VAR, cara? Mas é isso. Terminou 1-1. O Flamengo agora vai pegar o Palestino, vai pegar o Corinthians no Maracanã. Dá para vencer esses jogos se o Flamengo jogar dessa forma que jogou no segundo tempo. Time organizado, um time para frente, que avançou seus blocos. É isso que a gente quer ver, Tite, tá certo? Então, obrigado aí pela visualização. Aqui na parte de cima, o react aqui, outras análises. Muito obrigado pela visualização. Deixa aqui sua opinião, deixa o like. Se você acha que é choradeira, se você acha que realmente é justificável a reclamação do Bruno Henrique, deixa um comentário aqui. Aqui na parte de cima, react. Aqui, outras análises. Muito obrigado pela visualização. Se inscreva se está conhecendo hoje. Obrigado aí pela visualização. Saudações rubro-negras. Abraços.